Olá, aqui é o Anderson de novo. Como prometido no vídeo anterior, vou mostrar a instalação do Linux numa máquina virtual. No caso, vamos usar o VirtualBox. Vamos lá. Bom, continuando aqui. Primeira coisa que a gente precisa fazer, depois de já ter instalado o VirtualBox, é verificar que tipo de sistema tu está utilizando. No Windows 10, é só clicar aqui no Iniciar, em Configurações, Sistema, em Sobre. Na parte sobre aqui mostra qual é a versão do Windows que tu está utilizando, né? O Windows 10 Pro no meu caso. Mostra ainda qual é o tipo do processador que está utilizando, quantidade de memória RAM instalada e aqui o tipo de sistema. No meu caso é sistema operacional de 64 bits num processador com base em x64, ou seja, ele suporta 64 bits e o sistema 64 bits. Isso é importante para virtualização porque no sistema 64 bits tu pode rodar na máquina virtual tanto a versão 64 bits de um sistema como a 32, as duas funcionam. Se teu sistema tiver instalado na máquina, por exemplo, o Windows XP, que é 32 bits, e tu instalar o VirtualBox e tentar rodar um outro sistema, tu só vai poder rodar sistemas 32 bits nas máquinas. O 64 não vai funcionar porque o sistema não tem suporte a 64 bits, então ele não consegue fazer essa virtualização, né? Porque ele precisa dos recursos do sistema para rodar também. Também é importante saber, mas se o computador é um pouquinho mais novo, já é mais provável que tenha já um sistema 64 bits. Se ele já é um pouquinho mais antigo, é bom dar uma olhada, porque a partir de dos últimos modelos do Pentium 4 na Intel começou a sair com suporte aos 64 bits, e na AMD a partir do AMD 64, como o próprio nome sugere, né? A AMD foi a primeira a implementar esse sistema para dar suporte a 64 bits. 64 bits, rapidamente falando, ele dá suporte não somente a isso, mas a uma quantidade maior de memória do que, por exemplo, nos 32 bits só dá para chegar no máximo a 4 GB de memória, sem utilizar de outros recursos e tudo mais. Nativamente, o sistema 32 bits só reconhece 4 GB de memória RAM. E os 64 bits aumenta e muito, né, esse valor, né? Num valor que hoje em dia para um computador de mesa é inalcançável, é muito grande, né, o valor de memória RAM. Então, aqui no meu caso já dá para ver que eu tenho um computador com Windows 64 bits. Isso é importante na hora de baixar uma distribuição Linux ou inclusive do Windows para te saber na hora da instalação. Vamos lá no site. No caso aqui, eu escolhi o Linux Mint, que é um Linux baseado no Ubuntu, que é a distribuição mais utilizada e fácil de utilizar. O Mint ele tem uma interface um pouco diferente, mas é baseado no Ubuntu ainda e lembra um pouco mais o Windows, então facilita a migração também. Tem tradução para português, ele funciona muito bem, por sinal. E daí esse aqui, para começar, essa aqui é a página inicial do Linux Mint. Ela está em inglês, aqui é a página inicial, mas não tem muito mistério. Eu só vim em download e normalmente aqui a primeira versão, o primeiro link que tem aqui na parte de download é a última versão que tem disponível. Nesse caso é o Linux Mint 18.2. Tu clicando aqui, ele vai te levar para essa página de download. Todas as versões do Linux Mint eles têm um nome, é dado o nome de mulher para as versões. Então, isso aqui eles estão na letra S, né? Tipo que nem o Android, toda versão nova tem um nome de um doce em ordem alfabética. Aqui tem o nome de mulheres em ordem alfabética. Aqui está na versão que está na letra S, né? O 18.2, o nome código Sônia. Aqui embaixo, porque agora aqui dá para ver direitinho por que eu pedi para verificar primeiro qual é a versão do teu sistema. Aqui, para os downloads, tu pode escolher se tu quer a versão 32 bits ou 64 bits. No meu caso, eu posso pegar qualquer uma das duas, porque o meu sistema é 64 bits, né? Então ele tem suporte para tudo. Se for, no teu caso, tiver só suporte a 32 bits, teu sistema for 32 bits, tu só pode baixar a versão 32 bits, porque a 64 não vai funcionar.
Então, por isso que é importante. E também, se tu for instalar numa máquina real, também isso tem que cuidar. Se o teu computador é um pouco mais antigo, tem um processador mais antigo, tá, é meio, que não é que antes de 2004, por aí, 2003, 2004 começou a ser implementado a parte de 64 bits, ele daí então tem que usar a versão 32. Mas no meu caso aqui eu já fiz o download, eu clico aqui na versão 64 bits, eu vou escolher a versão Cinnamon, tá? Que é a versão que é, vamos dizer assim, a primária, mas tem outras interfaces gráficas, diferente, que é uma grande diferença do Linux. Tu tem várias caras, vamos dizer, para te colocar no Linux, várias interfaces gráficas. E no Windows só tem aquela cara do Windows, tu consegue mexer um pouco na disposição dos ícones e tudo, mas todo Windows tem a mesma cara. No Linux tu pode mexer do jeito que tu quiser, tu pode ter várias aparências, tu pode mexer bastante com a aparência dele. Então, nesse caso eu peguei a versão Cinnamon, 64 bits. Eu já fiz o download, tá aqui na minha área de trabalho, né? Então, abrindo o VirtualBox, no caso aqui pode ver, não tem nenhuma máquina virtual. É bem simples de iniciar a configuração. Tu clica em novo, ele vai abrir um configurador aqui. Eu vou colocar aqui Linux Mint no nome, tu pode colocar qualquer nome que tu quiser, né? Linux Mint. Como eu já digitei o nome Linux, ele automaticamente alterou o tipo para Linux, tá? Aqui ele já me sugeriu, aqui eu posso até procurar se tem alguma versão aqui. Eu vou deixar na versão Ubuntu 64, como o Linux Mint é baseado no Ubuntu, vai funcionar sem problema. Agora eu clico em próximo, pode ver que está todo em português. Aqui eu seleciono quanto de memória RAM eu vou deixar essa máquina enxergar. Para o sistema, se eu colocar, nesse caso está 1 GB, eu vou colocar 2, já que eu tenho 8 GB de memória RAM, né? Eu posso colocar um pouquinho mais. 2048, tá? Que seria os 2 GB. Isso aqui, o sistema que estiver rodando na máquina virtual, ele vai enxergar como se todo o sistema dele tivesse só 2 GB de memória para utilizar. Dos meus 8 totais que eu tenho aqui físicos. Eu não posso colocar os 8 todos, porque senão pode dar muito problema, porque eu tenho que rodar o Windows, rodar os outros softwares, então tem que deixar uma memória reservada. Então nesse caso eu coloquei 2 GB de memória, clico em próximo. Aqui ele vai perguntar se tu quer criar um disco rígido virtual, que seria um arquivo que ele vai criar, que o sistema vai interpretar como se fosse teu HD. Eu vou clicar em criar. Aqui eu posso deixar com a opção que ele já me mostrou, posso avançar. Dinamicamente alocado. É bom deixar assim, porque tu não ocupa espaço desnecessário. Se tu colocar um tamanho fixo, aqui é a segunda opção, o que vai acontecer? Se tu colocar para usar 20 GB, aqueles 20 GB do teu HD vai estar ocupado por nada, mesmo sem tu não instalar o sistema. Porque automaticamente ele vai reservar 20 GB do sistema. Então, se tu colocar em dinamicamente alocado, ele vai aumentando o arquivo conforme a necessidade. Tu vai colocar 20 GB, o sistema lá vai enxergar que tem 20 GB, mas ele não vai ocupar de cara os 20 GB. Só vai ocupar 20 GB se tu usar 20 GB de espaço mesmo. Então, vamos no próximo aqui. Eu vou colocar os 20 GB que eu falei por precaução só, porque o Linux não precisa, nessa versão ele usa, eu acho que 9 GB, se eu não me engano, para instalação, mas é para ter uma margem de espaço para trabalhar e tudo mais. Coloquei 20 GB, criar. Pronto, ele criou aqui a minha máquina. Aqui ele já configurou praticamente tudo para mim. Agora eu clico em iniciar. É como se ele fosse dar o boot na máquina, tá? Como se fosse dar o início, clicasse no botão ligar do teu PC. Agora eu clico em iniciar, ele demora um pouquinho, principalmente porque eu estou fazendo captura de tela, então fica um pouco mais pesado para trabalhar. Mas ele inclusive aparece, ó, pode ver, ó. Aqui, o que acontece? Como é a primeira vez que eu estou iniciando, ele sabe que eu não tenho um sistema operacional instalado. Ele vai sugerir para eu poder fazer a instalação já. Buscar como se fosse um CD-ROM que eu tivesse conectado na máquina, ou um pendrive que tivesse conectado nessa máquina. Como vocês viram, eu baixei um arquivo ali que seria para gravar num DVD ou num pendrive, que é um arquivo ISO.
que é como se fosse o arquivo, o CD mesmo. Aqui eu vou clicar, eu posso selecionar se eu quero que leia direto do meu drive de DVD ou um arquivo. Eu vou clicar aqui na pastinha para procurar o arquivo. Ele vai abrir a telinha ali, eu posso selecionar o arquivo que está na minha área de trabalho. Então eu posso já procurar ele aqui, eu vou vir aqui em área de trabalho, vai aparecer aqui, eu tenho duas imagens ISO, eu vou pegar aqui a Linux Mint 18.2 Cinnamon 64-bit.ISO. Dou um abrir e um iniciar. O que vai acontecer? Ele vai dar o boot na máquina virtual e vai iniciar como se fosse pelo CD. Já vai aparecer a telinha ali, ó. Se tu não fizer nada, ele vai automaticamente iniciar a parte já vai iniciar o Linux ali. Antes de instalar, normalmente ele não pega a resolução correta e tudo mais. Depois da instalação, que ele começa a ficar com a tela com aspecto melhor, né? Ele pode inclusive ter aceleração 3D se tu quiser e tudo mais. Então, vamos esperar um pouquinho até dar o boot. Quando tiver na tela de boot, eu volto. Voltando. Essa é a tela inicial aqui rodando na máquina virtual. Aqui pode ver que ele mostra ainda, te dá alguns avisos, que ele está com a opção que auto captura o teu mouse e teu teclado. Quando tu selecionar, vier para dentro da máquina virtual, ele vai interpretar que o mouse vai mexer o mouse da máquina virtual, e quando tu sair, ele volta para o teu Windows, tá bom? Vou fechar essas mensagenzinhas aqui. Ele tá avisando que tá rodando no modo que não tá com aceleração 3D, mas isso é por causa da máquina virtual e porque não foi feita a instalação. Isso aqui é a cara inicial. Vou mostrar como é que faz a instalação, depois a gente navega pela interface total. O instalador dele até que é bem simples, tá? Só clicar aqui nesse ícone aqui, Install Linux Mint. Dá 2 cliques, ele vai iniciar o instalador, que é bem tranquilo de fazer a instalação, principalmente na máquina virtual, que tu não precisa se preocupar em particionar, redimensionar HD para não mexer com teus arquivos Windows e tudo mais, então se torna mais fácil. Principalmente para quem está iniciando, é muito mais fácil na máquina virtual. Deixa eu ver aqui. Vamos aguardar enquanto inicia. Volto a dizer, às vezes, dependendo do como a tua máquina é, do que está fazendo no momento, que nem no meu caso eu tô capturando a tela, ele acaba perdendo desempenho enquanto tá quando tá rodando, né? Então, às vezes ele fica um pouco mais pesado. Vou tentar novamente. Aqui, achei que não tinha dado os 2 cliques. Capturando vídeo, meu computador não é tão novo assim, ele demora um pouco mais do que deveria. Rodando ele sem estar gravando vídeo e tudo mais, ele funciona até bem mais responsivo do que está sendo nesse momento aqui. Vamos lá. Vamos aguardar um pouco. Pode ver que ele tem um ícone ali de aguarde ali. Pronto, tá abrindo o instalador. No instalador, tu pode, por padrão, ele vem com o inglês, né, instalado aqui, por padrão. Mas tu pode só rolar aqui a lista e achar o português do Brasil. Vamos lá, português do Brasil. Clica ali, ele já vai alterar aqui o instalador para português. Só clicar em continuar, depois tu selecionar a linguagem, né? Vamos lá, continuar. O Linux ele é case sensitive, então já vou dando esse aviso, porque quando tu vai criar tanto a parte de usuário, senha, é muito importante tu cuidar se é maiúsculo ou minúsculo, porque dá diferença no Linux isso. Aqui ele já está te perguntando se tu quer instalar softwares de terceiros para ativar suporte para algumas placas de rede, sem fio e tudo mais, para o flash, para suporte MP3, entre outras coisas que precisam de
de codecs. Então ele já faz essa instalação para ti, né? Por aqui tu não precisa nem se preocupar. Marcando ali, clique ali, ele já vai poder rodar vídeos e tudo mais, né? Facilmente, sem ter que estar baixando mais nada depois da instalação. Vamos lá. Então, clique em continuar. Vai vir para a próxima tela. São poucos passos, até eu acho a instalação dele até mais fácil do que do Windows em si. Até porque ele já vem, quando tu termina de instalar, ele já está pronto para te rodar. Então, eu acho nesse caso melhor. E daí vamos para os próximos passos. Escolher o nome de usuário. Diferente do Windows, ele não tem a opção de tu instalar sem a senha. Tu tem que escolher uma senha padrão. Por questão de segurança, o Windows agora até está pedindo um pouco mais de segurança em relação a isso. Mas ainda é possível tu instalar um computador sem ter senha de login. No Linux isso não é possível. Tu tem que colocar uma senha. O máximo que tu consegue fazer depois de instalado é criar um usuário convidado, que ele não tem poderes de instalação de programas, um monte de restrição, e para poder logar sem a senha. Mas por padrão, no momento da instalação tu tem que escolher uma senha. Aqui algumas distribuições Linux ainda pedem para te ter uma senha de usuário e uma senha de root, que seria o usuário administrador da máquina, como no Windows aparece administrador. E no Linux Mint, Ubuntu e tudo mais, ele pede só a tua senha de usuário, porque ele não é liberado o usuário administrador por padrão. Tu tem que usar um comando para habilitar ele, e tu não loga direto como usuário administrador. Diferente do Windows, que tu pode ter um usuário administrador por padrão, no Linux não. Tu roda no usuário com uma permissão mais baixa já por questão de segurança. Bom, aqui nesse nosso caso, eu não preciso ir em opção avançada. Se estivesse instalando Dual Boot entre Windows e Linux, teria que ir em opção avançada para redimensionar o HD. Nesse caso aqui, como não tem nada, né, na máquina virtual, é só clicar ali a primeira opção, apagar o disco e reinstalar o Linux Mint. Se num computador tu quiser fazer isso também, quiser apagar todos os arquivos que tem dentro dele para instalar o Linux, também seria essa opção. Clicar em instalar agora. Ele já vai começar a instalação. E daí, aqui conforme ele vai indo, aqui ele vai te mostrar o que ele vai criar. Ele vai criar uma partição para o sistema e outra partição para a memória virtual. No Windows é na mesma partição, que é quando tu não tem toda a memória disponível. Por exemplo, tô abrindo muitas coisas, abri várias abas do Chrome, tu nota que o computador às vezes está ficando mais lento, é porque está acabando a tua memória física e ele começa a usar o HD como memória também para fazer esse cache, trocando as coisas para te continuar usando o sistema, né? Só que ele perde um pouco de desempenho. No Linux é uma partição separada, ele cria automático também aqui. Clicar em continuar para ele poder continuar a instalação. Agora é só guardar um pouquinho. Eu estou usando as opções padrões aqui. Tem muitas outras formas de tu fazer instalação, opções avançadas, criptografia e tudo mais. Nesse caso não, estou fazendo instalação básica padrão, que é a mais rápida também de se fazer. Pronto, aqui ele já te pergunta como foi colocado o português do Brasil. Por padrão ele já vem trazendo como São Paulo aqui, que é o fuso horário. Se tiver em outra região do país, dá para clicar no mapinha aqui e selecionar o teu fuso horário. Nesse caso eu estou pegando de São Paulo, que é o mesmo de Brasília, ou como eu estou aqui no Rio Grande do Sul, é o mesmo fuso horário. Só clicar em avançar. Agora vamos aguardar um pouquinho. Aqui, como já está em português do Brasil, automaticamente ele já pressupõe que tu utiliza um teclado que tem o C cedilha, né, que é o ABNT2. Então, se tu deixar como português do Brasil, ele já ativa o teu teclado com suporte ao C cedilha, acentuação, tudo direitinho, tá? Clicar em continuar. Claro, essas opções também depois é para mudar dentro das configurações. Se por acaso, depois que tu fez a instalação, tu percebeu, meu teclado é um padrão americano, não tem todos os acentos, eu tenho que mudar as configurações, é só ir nas configurações do teclado.
Pronto, aqui tu vai ter que digitar o seu nome. No meu caso, eu vou colocar meu nome. Aqui, normalmente no nome do computador ele coloca o teu nome de usuário mais alguma coisa. Nesse caso ele já tem que tocar VirtualBox, ou às vezes ele detecta que o modelo do teu computador, né, que é, por exemplo, é um computador da HP, vai para HP alguma coisa, assim por diante, pode alterar aquilo ali que é o nome que ele vai aparecer na rede, né. Nome de usuário, ele automaticamente colocou meu nome ali. Vou colocar uma senha. Claro, uma senha aqui só para teste, eu tô colocando uma senha bem fácil, bem tranquilo. Aqui tem as opções se tu quer que ele inicie automaticamente, que daí ele pode logar na máquina automaticamente sem senha, mas para fazer outras coisas ele precisa da senha para instalar programas e tudo mais, mas se quiser já que ela logue automaticamente dá para habilitar aqui, ou solicitar a senha para entrar. Tem a opção de criptografar a pasta pessoal, que é onde vai ficar teus arquivos de configurações do teu usuário, arquivos de fotos, vídeos e assim por diante. Nesse caso eu vou deixar assim. E vamos em continuar. Daí ele vai iniciar a instalação. Claro, tudo depende da máquina e tudo mais. Às vezes é um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar. Ele vai iniciar a instalação. Assim que tiver terminado a instalação, eu volto. Bom, voltando. Depois de fazer a instalação, uma coisa importante que eu esqueci de falar antes. Se tu estiver conectado na internet, ele automaticamente vai tentar baixar todas as atualizações, pacote de idiomas, tudo já automaticamente enquanto está instalando. Isso demora um pouco mais, vai depender de como é a tua conexão, se ela é mais rápida, se é mais lenta. Mas também isso pode resolver tu desconectando a internet no momento da instalação, ele vai instalar sem baixar essas atualizações, e isso pode ser instalado depois, sem problema nenhum, tá? Depois ele vai ver atualizações e tudo mais, tu pode instalar depois, sem problema. Quando terminar a instalação, ele vai te aparecer essa tela aqui, dizendo que a instalação terminou, e se tu quiser, tu pode continuar testando ou reiniciar a máquina, tá? Reiniciar. Eu vou clicar agora em reiniciar agora. Aqui ele já vai fazer todo o processo, né, normal, como se estivesse reiniciando o computador. Vou aguardar um pouquinho enquanto ele reinicia. E, de novo, se quiser que a instalação seja um pouquinho mais rápida, desconecta da internet. Mas se não tiver problema, tua conexão for rápida, pode deixar conectado que ele vai baixar, vai instalar já tudo. Não vai ter, inclusive, todo o pacote de idiomas, né? Que se fizer sem a internet, pode ser que algumas coisas do sistema ainda continuem em inglês até tu fazer a atualização do sistema total para ele baixar e instalar baixar toda a parte do português, porque ele vem na imagem completo mesmo, só o inglês. Então, vamos aguardar enquanto ele reinicia a máquina. Só um momento. Volto a dizer aqui, o desempenho está um pouco menor ainda do que deveria ser, por causa da situação que eu estou gravando a tela, né? Tá gravando a tela, ele usa mais ainda o processamento da máquina, então isso prejudica na utilização, né? Estou usando várias coisas pesadas ao mesmo tempo, e o computador já não é tão novo assim. Então ele fica um pouco mais lento do que o normal seria. Principalmente se os computadores for mais novo, né? Mais novos, com processador às vezes um pouco melhor, ele já vai ter um desempenho bem bom mesmo. E se tu estiver utilizando só a máquina virtual na hora para fazer os testes, não vai sentir muitos problemas assim. Não estando com muita coisa aberta ao mesmo tempo, funciona tranquilo, tá? Vamos aguardar. Aguardar até reiniciar. Normalmente também a primeira inicialização do sistema é um pouquinho mais demorada, não muito mais, diferente do Windows, que a primeira inicialização pós-instalação é bem demorada. No Linux não é tão demorada, ela às vezes é um pouquinho mais demorada até criar alguns caches, algumas coisas, mas não é tão demorada como no Windows, né? Vamos aguardar. Reiniciou. Ali não apareceu a tela, mas às vezes é bom apertar Enter para ele fazer a reinicialização, né? Direitinho. Agora, que é como se ele estivesse aguardando que tu apertasse Enter para ele reiniciar, que nem ali eu acabei demorou mais porque eu esqueci de apertar o Enter.
Se ficar naquela tela preta, dependendo da versão do Linux, às vezes não aparece a mensagem direito, como está rodando live na VirtualBox, às vezes ele não aparece como apareceria se estivesse dando no computador, né? Que seria o momento de retirar o CD e ele iniciar. Vamos lá, está iniciando o sistema. Por ele não estar com a parte, o VirtualBox também tem a questão de drivers. Então tem que instalar os drivers para ele ficar com desempenho melhor. Já é possível utilizar assim, só que o desempenho não fica tão bom. Estou instalando os drivers, que é bem fácil, eu vou mostrar como é que instala aqui também. Ele já melhora até a questão da inicialização ali, alguns efeitos gráficos e tudo mais ficam melhores, né, a integração com o sistema. Pronto, essa é a tela de login. Já está aparecendo o usuário, se tiver um outro usuário na máquina vai aparecer todos os usuários aqui listados. Aqui em cima, como a gente pode ver, aparece a hora, a parte de acessibilidade, se precisar, né, de um teclado na tela, né, contraste, o leitor de tela também, aqui já tem os atalhos como habilitar. Aqui o layout do teclado, português. Já tem um botão aqui que tu pode fazer suspender, hibernar ou sair, né, pode... Ele não está aparecendo em português, mas depois de uma atualização provavelmente ele vai ficar direitinho. Aqui vamos digitar a senha, né? Dar um Enter, né? Ele vai aparecer a área de trabalho, que inclusive eu escolhi a versão do Cinnamon, ele é ainda mais parecido com o Windows. Inclusive tem alguns temas que deixam ele bem parecido com o Windows, que quem quiser instalar para uma pessoa que não tenha familiaridade com Linux e só tem usado o Windows, dá para instalar uma versão que deixa ele com a cara do Windows 10, assim, bem parecido, né? Os menus, as janelas ficam bem parecidas com a versão do Windows 10, então facilita essa transição de sistemas. Como eu falei, a primeira inicialização é um pouco mais demorada, né? Então, depois que inicializar outras vezes, ele já vai inicializar mais rápido, né? Principalmente essa primeira agora entrada ali que ele está criando todas as pastas. Né? Inicializando. Vou aguardar um pouco. Pronto. A área de trabalho aqui é basicamente igual da área de trabalho como é na versão Live CD. Aqui ele já te mostra algumas coisas aqui, a tela de boas-vindas. Ela sempre aparece quando tu inicializa. Se tu não quiser que ela apareça mais, é só desmarcar essa caixinha e fechar ela. Aqui em cima já está aparecendo o computador, né? A pasta pessoal. O menu fica aqui embaixo, né? Bem fácil. E daí aqui fica todos os programas, né? Bem fácil de acessar. Os acessórios. Mas agora eu vou mostrar como instala os drivers para deixar o desempenho um pouco melhor na máquina virtual. Aqui em dispositivos, tu tem aqui a opção de inserir imagem de CD dos adicionais para convidados. Isso aqui serve para o Windows também, quando tu instalar um Windows numa máquina virtual, ele também tem que instalar isso aqui. Principalmente no Windows é mais necessário ainda do que no Linux. Aqui ele já está dizendo que é uma máquina que ele quer executar já um programa. Tu pode clicar em executar. E daí ele já vai inicializar a parte de instalação. Ele vai te pedir a tua senha para te poder autorizar a instalação. Digita a tua senha e digita um Enter. Ele vai inicializar. Ele vai te perguntar se tu quer continuar nessa telinha aqui. Tu pode digitar um Yes e um Enter. Depois e aguardar enquanto ele vai inicializar, tentar detectar o teu sistema. Ó, aqui provavelmente ele já está detectando que isso aqui é o Linux. Ali, ó, instalando o módulo. Vou dar um pouquinho. No Windows, se for no Windows rodando essa máquina, também vou mostrar como é que faz a instalação. E também é similar. Ele entra como se fosse um drive de CD com os drives para instalação ali.
Isso ajuda no desempenho, né? Que ele instala os drivers específicos pro VirtualBox para funcionar um pouquinho melhor. Então daí facilita a parte do... Fica um pouco mais leve no momento de rodar o sistema convidado. Bom, voltando. Ele fez a instalação aqui, ele pede para te apertar o Enter e avisa que tu tem que reiniciar a máquina virtual aqui para ele voltar para instalar, para já sair funcionando. Então vamos fazer isso. Vamos aqui no menu, vamos reiniciar e daí a gente já vai ter a máquina virtual corretamente instalada aqui. Reiniciar assim mesmo. E daí ele vai reiniciar a máquina, fazer todo o processo de reinicialização e já vai habilitar os drivers que foram instalados agora esses drivers do VirtualBox, tá? Vamos aguardar mais um pouquinho que daí ele já vai fazer reiniciar como se fosse o computador normal, que seria a parte da BIOS. Vamos aguardar um pouquinho. No VirtualBox ele sempre aparece aqui, se for numa máquina mesmo real, ele aparece uma animação enquanto tá abrindo, não fica só aparecendo aquela ali, os pontinhos carregando, aparece uma animação mais bonitinha e tudo mais. No VirtualBox sempre aparece assim, né? Não tem o que fazer. É importante instalar os adicionais aqui de convidados, porque ele também permite que tu consiga fazer a transferência de arquivos entre teu computador real e a máquina virtual facilitada, coisa que sem instalar isso tu não consegue fazer. Vamos lá, mas como deu pra ver, é bem simples a instalação dele. E agora vamos entrar aqui no sistema. Já vou mostrar um pouquinho como é que é o sistema. É possível usar em tela cheia. Aqui no momento eu não estou usando tela cheia já para mostrar que eu estou usando a máquina virtual, tá? Então vamos lá, digitar a senha. Bom, essa aqui é a área de trabalho do Linux Mint. Na área de trabalho é bem parecida com a do Windows, né? Tem aqui a parte do computador. Daí ele abre o gerenciador de arquivos e mostra já as unidades. Aqui aparece como se tivesse um CD-ROM aqui na máquina, que é o que foi feita a instalação dos drives antes. Aqui tu pode clicar no eject, ele ejeta o CD. E aqui mostra como se fosse o HD, e se tiver algum pendrive, alguma coisa vai aparecer aqui também. E aqui também na lateral. Aqui é o gerenciador de arquivos, né? Lembra bastante o Windows Explorer. Tanto clicando aqui em pasta pessoal, como clicando aqui em pasta pessoal, ele vai te mostrar. Ele cria umas pastas como no Windows mesmo, que tem uma pasta documentos, uma pasta downloads, imagens, pasta modelos, música, público, vídeos. Bem parecido. Aqui também tu consegue clicar na parte de rede, que como não tem nada configurado ainda de rede, mas ele já aparece o Windows Network. Ele também consegue acessar máquinas com Windows e tudo mais. Fechando aqui. Aqui embaixo na barra de tarefas, a gente tem o ícone de volume, né? Padrão, para ajustar o volume. No meu caso, como eu estou no notebook, ele aparece o ícone da bateria. O ícone de rede. Aqui também aparece se for instalado uma máquina física mesmo, também as configurações de rede sem fio aparecem aqui. Aqui tu pode ligar e desligar, entrar nas configurações. Aqui tem as informações do usuário, né? Pode bloquear a tela, ir para as configurações, encerrar a sessão. E esse aqui com o escudo, se tu dá um clique aqui, ele vai abrir a parte de atualização do sistema. Que ele já te mostra as opções. Tu pode colocar assim, manter o computador seguro,
aqui ele não colocar atualizações tão sensíveis que podem mexer com alguma coisa do sistema, e o sempre atualizar tudo. Recomendado deixar desse aqui na segunda opção, que é a mais segura. Ele deixa o sistema estável e não mexe em tanta coisa crítica do sistema, que é a atualização de kernel, alguma coisa assim que pode vir a dar algum problema. Aqui ele vai te mostrar as atualizações, ele tem um nível que mostra se ela é mais assim, que vai mexer no sistema, alguma outra coisa, que no momento ele está mostrando aqui só se eu quero mudar para um mirror local, que seriam servidores mais próximos daqui da região, clique em OK. Então tem servidores no Brasil, ele vai te pedir a senha, né, a mesma do usuário, que tu usou para logar, e aqui ele vai te mostrar, agora vai abrir para te escolher os espelhos, os mirrors, se tu quer. No momento ele está mostrando, tá configurado com os padrões dos Estados Unidos e Reino Unido. Então tu pode clicar aqui, ele vai fazer alguns testes de velocidade, né, para verificar qual é o mais rápido. Normalmente os que estão no Brasil são mais rápidos por causa da proximidade, né? Então já vou trocar aqui para o mirror brasileiro ali. Aqui embaixo também esses dois aqui. Ele faz alguns testes de velocidade, vamos esperar um pouquinho enquanto ele verifica qual que vai ser o mais rápido, né? A gente escolhe sempre o mais rápido, né, para ter um melhor desempenho. Ó, vamos pegar esse aqui que é o mais rápido no momento. Dá um aplicar. Pronto. Daí agora, se tu quiser, tu pode só clicar aqui em instalar atualizações. Ele vai te pedir senha novamente, né, por questão de segurança. É só digitar a senha, dá um Enter. Ele vai baixar e instalar as atualizações, como se fosse no Windows Update, né? É sempre bom fazer as atualizações, né? Porque eles sempre trazem segurança mais para o sistema, né? Então é sempre bom fazer as atualizações. É que eu esqueci de atualizar o cache antes, então tem que clicar aqui em atualizar, porque eu não fiz isso antes, porque eu troquei o Windows. Foi erro meu. A gente pode clicar em atualizar ali primeiro, ele vai buscar as atualizações. Então, ele vai buscar as atualizações e depois vai... Deixa eu clicar aqui. Atualizar. Ele vai buscar o que tem de atualizações e depois só clicar em instalar as atualizações e instalar. Aqui eu vou deixar minimizado enquanto ele faz a procura, e vamos vendo as outras coisas. Aqui embaixo também ele tem uma pastinha que leva para o gerenciador de arquivos, como clicando no computador. Um atalho para o terminal. Um atalho para o Firefox, já vem com o navegador. Um ícone para quando tiver todas as janelas abertas, tu clicando nele, ele minimiza tudo. E o ícone do menu. Isso aqui tudo é personalizável, né? Inclusive os papéis de parede, tudo é bastante personalizável. O menu lembra bastante o do Windows 7, né? Aqui nós temos as opções aqui de desligar, né? Aqui a parte de desligar o computador. Tem a parte de encerrar a sessão para te querer entrar se quiser entrar num outro usuário. E a parte de bloqueio. Tu pode bloquear a tela e ele, para quando tu sair de perto do computador, para só entrar com a senha. De novo, um atalho para os arquivos, um atalho para o terminal, um atalho para as configurações do sistema, tipo painel de controle, o gerenciador de aplicativos, a lojinha de aplicativos, né, como se fosse no Android, tudo mais, ali tem a instalação de aplicativos, que é um pouco diferente no Linux, na instalação do que do Windows, né. Firefox novamente, e aqui tem todos os aplicativos, aí está dividido por categorias, ó, em acessórios, a gente pode ver o que a gente tem em acessórios. Tem a parte de escritório, acessórios, calculadora, arquivos, editor de texto simples, para formatar pendrive, e assim por diante. Aquelas notas adesivas tipo post-it. O escritório ele já vem com a suíte LibreOffice, então já é possível abrir arquivos e editar arquivos de texto ele tem compatibilidade com os arquivos do Office, né? Não é tão boa a compatibilidade como outras suítes, que nem o WPS Office, mas é possível instalar o WPS nele também. Mas já é possível abrir arquivos .doc, por exemplo, já editar planilhas, arquivos do PowerPoint,
e, e assim por diante. Do Excel também, né? Em gráficos ele já vem com digitalizador, né, para quando conectar um scanner. O GIMP, né, que é bem poderoso, inclusive tem uma extensão que é possível, uma skin que deixa ele com a cara do Photoshop, inclusive com os atalhos do Photoshop, para quem já sabe mexer com o Photoshop conseguir usar mais fácil. E um visualizador de imagens, né? Normal, quando tu clica uma imagem, ele abre ali para te visualizar. Na parte de internet, um cliente de e-mail, Thunderbird, um cliente de chat IRC, o mensageiro, né, o Pidgin, que é compatível, era compatível com o MSN, mas agora não é mais, porque não tem mais o MSN, mas com vários tipos de mensageiro, Yahoo Messenger, AIM, que é ainda utilizado lá nos Estados Unidos bastante, Google Talk, assim por diante. Firefox, novamente, e o Transmission para baixar arquivos BitTorrent, e multimídia. Ele vem com instalador de codecs, como se tu não marcou aquela opção lá na instalação, ele aparece aqui ainda, de instalar já os codecs. Um reprodutor de mídia, né, que é para visualizar vídeos e áudios e tudo mais. O Hitbox, que é tipo iTunes, né, em termos de interface. Parte de administração, daí aparece várias configurações de impressora, monitor de sistema e assim por diante. Preferências, outras configurações também. E os locais, que é aquelas pastinhas de rede do usuário. Então, por hoje é só está instalado aqui, já dá para começar a fazer os testes, brincar um pouquinho com o sistema e ir descobrindo. É possível colocar em tela cheia, eu posso mostrar aqui como. Aqui é na parte de visualizar, tu pode clicar aqui em tela cheia. Ele te avisa ali que tu vai ficar com a tela cheia. Ele vai... Ó, ficou com a tela cheia, inclusive se tu não avisar que está numa máquina virtual, tu nem vai perceber. Tirando essa barrinha que fica aqui embaixo, quando tu chega com o mouse, ele aparece aqui, né? Aí tu pode sair da tela cheia por aqui, ó. Clica aqui, ele sai. Pronto. Também para desligar a máquina, uma vantagem da máquina virtual é que tu pode simplesmente pausar ela, né? E pausar e fechar ela. Se tu pausar, ou daí ele te pergunta se tu clicar em fechar aqui, se tu quer salvar o estado, daí quando tu ligar a máquina ela já vai estar assim, né? Ele vai restaurar o estado. Ou tu pode fazer o desligamento normal da máquina, né? Pode fazer o desligamento normal, ele vai desligar. Clicando aqui no menu, desligar, ele vai te aparecer as opções, se quer reiniciar, hibernar. Desligar, ele vai simplesmente desligar a máquina e fechar essa janela. Vai aparecer aquela tela do VirtualBox. Mesmo que aparece todas as máquinas. Tu pode ter várias no mesmo... Vários arquivinhos ali de máquinas diferentes, inclusive rodar mais de uma ao mesmo tempo. Então, isso fica a critério. No próximo vídeo eu também vou mostrar como instalar um Windows e outros sistemas ali para já ir mostrando como é que funciona, inclusive rodando simultaneamente, né? Então, por hoje é só. Se gostou do vídeo, dá um joinha, inscreva-se no canal para ver as atualizações. Também marca o sininho, porque o YouTube não mostra as notificações para todo mundo. E compartilhe o vídeo se gostou. Até a próxima. Tchau, tchau.